Boa noite a todos e a todas. Com alegria, damos início a essa live promovida pela Pacto pelo Direito de Migrar, África do Coração, a primeira organização não governamental do mundo criada e gerenciada por refugiados e migrantes. Uma entidade que traz no nome a força da África, como berço da humanidade, e coração onde habita o amor. PDMIG, pacto por meio de diálogo e construção a partir do reconhecimento que é digno e justo que todo ser humano usufrua do direito de livre trânsito pelo chão da terra. Nessa nossa atividade de hoje, que tem como título Nada sobre nós sem nós, um lema bastante conhecido na década de 1980, aqui no Brasil, durante o movimento puxado por mais respeito e inclusão de deficientes no espaço da casa comum. Um slogan que veste como uma luva nos debates sobre refúgio e migração. Então, para falarmos de integração e protagonismo de refugiados e imigrantes nas sociedades, reunimos hoje o comando da PDMIG, desde o Brasil até a Europa, para trazermos um recorte do panorama atual da mobilidade humana, legitimado na voz de nossos dirigentes. E sem muitas delongas, além dos painéis que nós vamos realizar essa noite, vamos contar também com a participação de alguns artistas que abrilhantam e trazem um sabor a mais para essa live. Inicialmente, eu quero convidar a entrar então comigo aqui em câmera o ator Eduardo Mostre. Ele é produtor, ele é ator, produtor brasileiro com 20 anos de carreira e reconhecimento nacional e internacional. Premiado em diversos festivais de teatro, ele reúne mais de 30 peças. É neto de libaneses, ativista pela bandeira da migração e da ancestralidade. Hoje, ele traz para a gente um poema criado por ele e agora para nós interpretado. Por gentileza, Eduardo. Boa noite a todos. Gostaria de apresentar esse pequeno trecho de um trabalho que está em desenvolvimento depois de uma experiência que eu tive em Boa Vista, Roraima, no trabalho voluntário de acolhimento a pessoas em situação de refúgio. E esse texto é inédito, vou fazer especialmente para vocês, um trecho. Do meu próximo espetáculo será Cartas Refugiadas. Começa assim. Eu peço para vocês, então, que imaginem um homem que sobe no alto de um prédio que é um cinema numa praça central, deixa eu ver, de uma cidade que é uma capital. Pessoas, muitas pessoas se aglomeram embaixo. Canais de televisão, todos, vários, todos da cidade estão ao vivo e transmitem, porque todos querem saber quem é ele. Por que ele está fazendo isso? O que ele quer? Um intérprete. Ele pede um intérprete. Eu levanto a mão. Um intérprete da língua espanhola. Sim, ele pede um intérprete da língua espanhola. Sim, mira, eu hablo bien, se quiere, sim, claro, dale. Eu subo. Eu me posiciono ao lado dele. Eu converso com ele. Chamo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? Quédate tranquilo. Dime, ¿qué pasó? ¿Tú quieres que yo traduzca para las personas que están abajo que tú también? Quédate tranquilo, también tranquilo. Dale. Bom, ele pede para que eu traduza para vocês tudo o que ele for falar a partir de agora. Então imaginem que a partir de agora tem um homem ao meu lado e eu vou traduzir para vocês tudo que ele falar. Começa mais ou menos assim. Dale. Sí, están todos listos. Está bien. Vale. Empezamos. Perdóname, desculpa por necessitar de um intérprete. Eu
quero comer, quero dormir, preciso de um teto, eu consigo falar com facilidade. Mas coisas profundas, como as que quero falar agora, eu só consigo falar na língua de minha mãe. Em primeiro lugar, eu não gosto de ser chamado de refugiado. Me chame de imigrante ou recém-chegado. Saibam que eu estou refugiado, mas eu não sou o quê? Não, sim, eu estou compreendendo, pero tú dijiste que está refugiado, pero não é refugiado. Assim, porque há uma grande diferença. Ah, perdão, entendi. Ele está dizendo que ele está refugiado, mas ele não é refugiado. Tem uma grande diferença nisso. Perfeito. Refugiado costuma ser uma pessoa que saiu de seu... Que não saiu. Não, que não saiu. Que tu não está em tu... que fora obrigado. Claro. Refugiado costuma ser uma pessoa que foi obrigado a sair de seu país por alguma atitude cometida contra ele ou por tornar pública alguma opinião política. Saiba que eu só quero reconstruir a minha vida. De modo que para reconstruir uma vida, você precisa ser forte e otimista. E acreditem, somos bastante otimistas. Sim, porque perdemos nossas casas, nossos familiares, nosso trabalho, nossa língua, e mesmo assim seguimos para fazer desse país a nossa nova terra. Saibam que em questão de talvez meses, quiçá anos, talvez séculos, vou falar tão bem a língua de vocês, mas nunca tão bem quanto a língua de minha mãe. Desde que cheguei, me sinto como um alienígena. No, es lo mismo en mi idioma, pero alienígena es lo mismo que estoy pensando, como un ser que todo verde, que diete en mi casa. Así, tá. Bom, isso mesmo. Desde que cheguei, eu me sinto como um alienígena. Nós, os recém-chegados, sempre sentimos isso antes, mas agora, por conta de um vírus, sentimos ainda mais. Já aviso. Eu não trago doenças. Não, eu não estou enfermo, não estou doente. Não. O que de comum eu tenho em relação a esse vírus com vocês é que eu também estou tentando evitar a morte. Mas no meu caso, seria pela fome. Tenho aqui pele e osso que não me deixam mentir. Já desejei, talvez, encontrar logo a morte. Mas digo talvez porque eu sou cristão. E não sei o que aconteceria comigo depois da morte se eu fizesse isso. Eu só quero ser livre para poder ser quem eu sou. Nem que para isso eu precise ser outros ou representar outros papéis. Eu nego minha origem, nego minha língua, nego minha família, nego meu trabalho, nego tudo. Se vocês me provarem que o patriotismo é uma questão de negação da minha existência, eu prometo ser a pessoa mais patriota a esse país. Eu só não posso deixar de achar que isso seria uma das atitudes mais perigosas. Porque seres humanos, enquanto deveríamos conhecer como seres humanos, deixarão de existir. Sim, porque isso seria anular a si mesmo. Isso seria discriminação. A maior e a mais potente arma social, porque com ela você pode matar um homem sem derrubar uma gota de sangue. Nós, os recém-chegados, representamos a força de viver dos nossos antepassados para agregar nesse solo que chegamos, mas isso somente se mantivermos a nossa identidade. Eu estou pedindo para vocês deixarem eu somar com o que eu sou.
Se, por um lado, isso pode gerar uma medida de impopularidade, saiba que, por outro, vocês estarão salvando vidas. A história não pode mais ser um livro cerrado, fechado para alguns e de privilégios para outros. Se um vírus não veio mostrar isso, eu não sei mais para que ele veio. Eu também não sei. Não sei, perdão, não sei. Perdão, não é. Olha, se nada do que eu estiver falando faz algum sentido para vocês, eu peço para vocês, para todos nós, deixarmos a terra com as nossas incertezas e lançarmos o nosso olhar para cima, para o céu. As estrelas estão aí há tanto tempo e já viram de um tanto que vão saber guiar o nosso olhar. Se elas guiaram os 3 reis magos para o Filho do Criador, elas vão saber guiar a humanidade para um novo caminho que não será mais como antes, porque o antes já não existe mais. E por fim, eu quero dizer que eu não me considero estrangeiro em qualquer país, alheio a qualquer raça, pois a terra é minha pátria e a humanidade toda é meu povo. Essa frase não é minha, é dele. Não é tua. De quem é? Khalil Gibran. Essa frase é de Khalil Gibran, no livro Estrangeiro. Eu sou professor, graduado, eu tenho um certificado, mas venho aqui para trabalhar no que me for dado, porque é tanta qualificação que exige para emprego para um imigrante que eu ouso dizer que não tem um patrão com condições de ser contratado. Mas isso não é a última coisa que eu quero falar. Eu só quero falar... O quê? Tu queres que eu pergunte para as pessoas que estão... Já, tudo bem. Eu só estou com um pouco de dúvida. Ele está só perguntando se a gente está numa gravação ao vivo. Ao vivo. Tipo, o mundo inteiro tá vendo a gente agora aí, né? Sim. Sim, está todo estando já. Tu queres que não traduza mais? Tá. Bom, ele está pedindo aqui para eu não traduzir o que ele for falar agora. Então, peço licença para isso. Sim. Hecho. Está bien. Hijo, eres muy especial. Lo hiciste todo muy bien. Te puedes intentarlo hasta que lo logres. Sabes que me encanta ser tu papi. Te extraño tanto, hijo. Perdona por me quedar Perdóname por me quedar tan lejos de ti. Te quiero. Te quiero muchísimo. Por fim, eu quero dizer que, como eu dizia, eu sou professor graduado, eu tenho um certificado. Mas venho aqui para trabalhar no que me for dado, mesmo embora, me desculpe a intromissão, mas eu acho que esse país mais precisa, ainda mais nesse momento, é de educação. Fim. Eduardo, maravilhoso, ilustre convidado, que vestiu a pele de Faruque na novela Órfãos da Terra, exibida na TV Globo, depois esteve em Roraima como voluntário do serviço jesuíta, conhecendo, né, através de uma imersão em loco, lá na fronteira. E acho importante destacar, muito grata, né, pela tua rica contribuição de sempre, destacar que o Eduardo também é colaborador na PDMIG por meio do projeto Identidades, Cultura Global em Movimento. Então, é da casa. Muito grata e vamos para frente. Convido, então, agora para a gente dar continuidade e abrir o primeiro painel dessa noite, nosso presidente, Jean Katumba,
presidente e diretor da PDMIG, ele é refugiado político da República Democrática do Congo, tem formação em engenharia civil e política pública e social no Brasil. Reside aqui em São Paulo desde 2013. Boa noite, presidente, bem-vindo. Uma honra poder iniciar dividindo a live com a sua presença. Convido também o nosso vice-presidente, diretor do Departamento de Projetos da PDMIG também, Abdul Basset Jarur. Ele também é coordenador geral da Copa do Mundo dos Refugiados e Imigrantes e tem um currículo bastante vasto, vou tentar resumir. É membro efetivo do Conselho Estadual de Defesa da Dignidade da Pessoa Humana de São Paulo, membro efetivo e consultor da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, ativista pela bandeira de imigração e refúgio e dos direitos humanos, e tem experiência de administrador, produtor, palestrante, artista, consultor artístico. Abdul, como é mais conhecido pelos amigos, está em condição veio como refugiado de guerra da Síria e mora em São Paulo desde 2014. Então, para conduzir, para mediar essa mesa e a live, eu convido a minha colega, Cibele Campos Rodrigues, minha colega de comunicação aqui na PDMIG. Ela tem formação em Relações Públicas, mestrado em Sociologia das Organizações, especialista em comportamento de consumo e tendências. Ela tem também experiência acadêmica e profissional na França e na Índia, toda internacional, ó. Então, Cibele, eu passo a palavra para você. Abdul, bem-vindo, que eu não falei no início. Desejo a nós todos um bom trabalho. Cibele, por favor, minha querida, eu não estou te ouvindo. Obrigada, gente, eu estava no mute. Obrigada, Adriana, obrigada, que emoção estar aqui hoje, que emoção depois de ver essa poesia tocante, que deve ter mexido, nossa, se mexeu comigo, imagino para tanta gente que está assistindo a gente, que está nesse lugar, né, de imigrante, de refugiado. Muito obrigada, estou muito feliz. E, bom, antes de tudo, eu queria explicar para vocês que estão nos acompanhando como vai ser o formato hoje da nossa live. Então, o painel vai acontecer em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, eu vou direcionar algumas perguntas para o nosso presidente e para o nosso vice-presidente, Jean e Abdul. No segundo momento, a gente vai falar com os diretores das filiais dos estados aqui no Brasil. E, por fim, para finalizar a nossa roda de debate com os integrantes da PDMIG, a gente vai falar com as maravilhosas, empoderadas diretoras internacionais da PDMIG. E, bom, é isso. Vou iniciar, então, o nosso papo de hoje, o nosso debate, com uma pergunta direcionada ao nosso presidente, Jean Katumba. Então, vamos lá, Jean. Hoje, qual que é o papel da PDMIG no atual contexto da imigração e do refúgio? Muito obrigado, Cibele. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer primeiro a participação de Eduardo, nosso querido. Me fiz arrepiar do que ele falou em nossa vida mesmo. Então, para não me alongar, eu queria responder na pergunta: o papel do PDMIG nesse momento. PDMIG, pelo menos, primeiramente, é o quê? O PDMIG é um movimento dos imigrantes pela defesa do próprio direito deles, como está sendo dito, direito de migrar, e promover uma liderança migratória capaz a uma integração equilibrada. O papel do PDMIG é de inserir os imigrantes como protagonismo real, que eles defendem eles mesmos seu direito, porque eles sentem a imigração pela pele. Eles são protagonismo, eles têm boca para falar, eles têm bagagem, têm experiência. Esse é o papel do PDMIG, promover a integração local. A gente acredita que nós somos derracinados dos nossos continentes, dos nossos países, das nossas culturas, das nossas famílias, das nossas terras,
fomos plantados no Brasil. E aonde fomos plantados, temos que ter essa integração, cidadania dos imigrantes, que promove, nesse sentido, que o PDMIG quer que a luta dos imigrantes seja também pautada pela comunidade. Eles têm que negociar com a comunidade para a própria integração. Ele tem que negociar com o governo para que haja uma integração equilibrada, porque a integração é um processo, não é uma coisa de 2 a 3 dias, é um processo de longa data. Aprender língua, ter documento, entrar na faculdade, buscar casa, todas essas coisas precisam de um acompanhamento. Aí o papel do PDMIG é de acompanhar os irmãos, sendo uma entidade e com meta integrador, ele quer que os imigrantes se acaparem da luta de integração, ele seja mesmo protagonismo de si para se integrar. Numa palavra, imigração, PDMIG é uma plataforma, um vento, um movimento dos imigrantes que luta pela própria integração como protagonismo real. Muito obrigada pelas suas palavras, Jean. Vou direcionar agora minha pergunta para o nosso vice-presidente, o Abdul. Abdul, de que maneira que a PDMIG ela contribui, né, para esse protagonismo de refugiados e imigrantes na sociedade? Primeiramente, salam aleikum, que a paz esteja com vocês. Queria primeiramente fazer uma gratidão enorme nesse encontro, nessa fase que estamos vivendo, uma terceira guerra mundial, como um inimigo invisível. Vejo muitas pessoas estão aqui, equipe maravilhosa, considero como irmãos, fazem questão de adotar essa causa humanitária que precisa apoio de todos vocês. E se não fosse vocês, esse trabalho perfeito que você está fazendo, então eu queria agradecer todo mundo que colaborou com a nossa luta de chegar nesse ponto hoje, no século 21, 2021, todas as pessoas que fizeram sua história, sendo a primeira entidade que tem essa imagem de representatividade dos refugiados e imigrantes no todo o Brasil. Então, também, eu me segurei, meu primo aí, meu querido, o nosso ator, o Eduardo Almasri, pela sua sensibilização. Eu não consigo, eu acho muito além da poesia. Eu não sei o que é assistir, mas algo que tocou e mexeu muito comigo, mas conseguiu realmente me segurar para não chorar, porque é algo muito forte. Eu queria só explicar aí que não somos porta-voz, nós somos refugiados, imigrantes que se tornamos uma líder pela dor. E se não tivesse a gente na frente, por isso não existe, sem nós, não tem voz, posso dizer. Então, a gente está aqui por aqueles que não tiveram oportunidade de falar, ou morreram no caminho, na travessia, ou nas traumas, ou no medo que eles não poderiam falar. Então, para relatar, se desculpa pelas imagens fortes, só para as pessoas entenderem, assim, o que passa, né, de um menino saudável, uma felicidade, né, uma idade que ele passa por isso. Então, exatamente a maldade humana, né, até os irmãos que estão aqui tentando fugir para entrar uma vida mais segura, nada mais do que realmente de sobreviver. Então, esses aqui, que imagem que coloquei aqui, que realmente que representa a guerra, e tá vendo esse menininho que não tem culpa aqui, que não tem culpa de nada, que está buscando, está indo, não sabe onde ele está indo, e estamos aqui nessa imagem que considero assim, que nós estamos hoje nós somos uma diversidade enorme, estamos aqui para um objetivo maior, para ajudar aquelas pessoas que estão tentando pular esse muro que ele está sofrendo, buscando a sobrevivência. Eu, como falei na travessia, muitas vezes eles não chegam. Tem muitos sonhos, ele está para realizar, mas ele está com traumas, precisa do apoio de vocês. Hoje, esse é o nosso papel, sendo porta-voz, e a gente faz uma história para ajudar. Essa é uma crise humanitária, e uma coisa que falamos na pesquisa
uma coisa na teoria, outra coisa nós falamos sobre o próprio nossa dor. Então, muito obrigado. E obrigado, Brasil. Obrigada, Bidu, muito obrigada por ecoar suas palavras, por protagonizar a sua voz. Para encerrar esse painel, eu gostaria de chamar novamente nosso presidente Jacatuba para dar um fechamento desse momento. Por favor. Muito obrigado pela plateia, muito obrigado para todos que estão nos seguindo nesse momento. Eu queria agradecer toda a equipe que está organizando esse evento, eu queria agradecer a participação de cada um nesse momento, porque a gente acredita que sem nós, não fala de nós sem nós. Esse é um lema tão forte que até a Bidu me falou. Esse lema, vamos levar isso até na Copa. A gente tem que saber, não fala de nós sem nós, porque nós estamos aqui, temos voz, queremos também ser ouvida. Não somos número, somos pessoas. Quando se trata de número, pode contar no dedo, mas quando trata de pessoa, tem que contar com carinho. Muito obrigado por esse momento, eu agradeço a todo mundo. Boa noite a todos. Obrigado, Jean, mais uma vez. Bom, agora eu vou passar novamente a palavra para minha colega Adriana. Está chegando. Grata, vamos juntas. E então, grata pelas palavras, por esse momento inicial, e a gente quer trazer alegria e interculturalidade no decorrer dessa live. Então, agora eu peço ao nosso assistente, o Rafael, que, por gentileza, reproduza o vídeo de Cláudio Matumana. Ele é músico congolês, mora no Brasil desde 2012. Ele é fundador do grupo Os Escolhidos e integrante da orquestra Mundana Refúgio, que inclusive o nosso vice-presidente também tem uma atuação aí, né? Com reconhecimento em diversos palcos do país, o trabalho de Cláudio Matumana ganhou destaque na participação de discos de Nando Reis, Céu e Antônio Pinto. Então, por gentileza, Rafa. Olá a todos, eu sou Leonardo Matumona, cantor e compositor, sou da República Democrática do Congo, e já moro aqui no Brasil há 8 anos. Então, obrigado, África do Coração, pelo esse convite, né? Hoje vou cantar uma música minha, né? Olá a todos, eu sou Leonardo Matumona, cantor e compositor, sou da República Democrática do Congo, e já moro aqui no Brasil há 8 anos. Então, obrigado, África do Coração, pelo esse convite, né? Hoje vou cantar uma música minha, né? Da minha autoria. E quem vai assistir, quem vai tiver a oportunidade de assistir a este vídeo, espero que sigam o meu trabalho, acompanhem-me na rede social, Leonardo Matumona, e estamos juntos, estamos juntos.
A música é Mokili Oyo, né? Compus essa música com a Lingala, né? Que é a minha língua materna. Mokili Oyo quer dizer esse mundo tá cheio de más companhias. E presta atenção com essas más companhias. Deixa eu ver aqui. Mokili Oyo, donde samina mabe, sala que va muningana, sala que va. Mokili Oyo, donde samina mabe, sala que va muningana, sala que va. Moto mosusu koyela yo, nama solo ya mabe, sepuna. Donde samina mabe, sala que va muningana, sala que va. Moto mosusu koyela yo, nama solo ya mabe, sepuna koyela yo, sala que va. Sala que va, 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 sala que va. Mokili hai, donde se mira mabe, sala que va mingana, sala que va. Maravilha, né? Boa música. Então, eu agora convido novamente a Cibele para assumir o comando, a condução do segundo painel. Por favor, Cibele, faça as honras para Olá, introduzir na gente. sala as nossas convidadas. Feliz, obrigada, Adri. Bom, gente, agora dando continuidade à nossa noite internacional maravilhosa. Só falta falar em Lingala, mas não tem essa capacidade ainda não. Bom, vou chamar então aqui esse time de estrelas maravilhosos que ajudam aí a ecoar essa voz, esse propósito da PDMIG pelo resto do Brasil. Vou chamar então o nosso time de diretores regionais, mas antes disso vou contar um pouquinho a história de cada um deles brevemente, tá bom? Então, começando com Cláudio Monteiro, que é diretor da PDMIG Filial Brasília, bacharel em administração de empresas e pós-graduado em gestão de projetos, trabalha como administrador de sistema de gestão de aprendizagem, LSM, natural do Cabo Verde, reside no Brasil há 14 anos. Olá, Cláudio. Boa noite, Cibele. Boa noite. Pessoal que está nos assistindo. Bom, Cláudio, vamos lá. Vou perguntar para ti uma pergunta que vai ser direcionada a todos os diretores. Bom, a gente tem aqui um time, né, de diretores bem diversificado, à frente dos nossos, né, escritórios regionais, com riquíssimo ponto de vista cultural. E eu queria saber, sobre a tua perspectiva, quais são os nossos principais desafios para a inclusão e integração dos refugiados e imigrantes, no caso, no Distrito Federal, em Brasília, onde a gente tem atuação. Bom, eu não vejo a inclusão e a integração como uma das principais pautas políticas para o refugiado e o migrante. É mais comum a gente ver projetos, né, de acolhimento e assistencialismo, suporte jurídico, em alguns casos também projetos relacionados a questões, apoio de questões laborais. Mas no que se refere à inclusão e integração, a gente não tem políticas públicas para isso. Normalmente a gente não enxerga. Inclusive, essa é uma das principais, né, causas da nossa ONG. Mas é importante a inclusão e integração do refugiado e imigrante. Por exemplo, como que o imigrante ou refugiado vai conseguir trabalho no Brasil
se ele não está inserido, ele não está incluso. Sendo que o mercado de trabalho aqui, essas questões pesam muito. Por exemplo, se você não tiver QI, né, network, né, para uma palavra mais técnica, como é que você vai ser bem inserido no mercado de trabalho? Principalmente quando a gente se refere a trabalhos mais qualificados. Inclusive, o nosso, né, magnífico ator até relatou essa questão na sua apresentação que ele acabou de fazer. Eu sou um professor graduado, né, formado, apenas quero trabalhar com o que me foi dado. Infelizmente, isso na prática acontece muito. Do ponto de vista social, a sociedade brasileira era muito favorável, né, porque tem aspectos muito positivos para a integração e inclusão, porque as pessoas são mais abertas, as pessoas, elas querem ajudar o povo humanitário, elas querem, né, colaborar. Mas, do outro lado, o migrante, o refugiado, ele ainda encontra algumas barreiras nesse aspecto, nomeadamente do preconceito. Sabe quando você percebe que, de certa forma, você está sendo bem recebido, as pessoas esforçam para ser gentil, mas, no fundo, você percebe que você é desconhecido para essas pessoas, elas não conhecem a sua história, você é diferente, e que ainda muita coisa precisa ser esclarecida. Então, essa é a sensação que eu acredito que a gente depara no dia a dia, no contexto do refugiado migrante. Em Brasília, o processo é um pouco mais complicado, né? Porque Brasília é uma sociedade bem mais fechada, comparando com o contexto do Brasil, uma sociedade elitizada. Normalmente, os refugiados, os migrantes e refugiados se concentram nas cidades satélites, que são a periferia de Brasília. E nessas cidades, a gente tem algumas comunidades de imigrantes e refugiados. Mas essa integração, ela acontece mais a nível de nacionalidade, né? Então, é comum a gente, por exemplo, se eu quero saber onde estão a comunidade dos ganenses, né, eu já sei em qual cidade onde eles estão. A venezuelana, tem uma cidade aqui, nossa, tem bastante pessoas provenientes da Venezuela. Então, é assim que ela acontece, no nível de nacionalidade, as pessoas se reúnem com grupos, moram juntos, inclusive, em determinados momentos, eles apoiam uns aos outros. Mas a gente não tem uma integração, digamos assim, a nível mais global de refugiados e imigrantes. Por isso que eu acredito que políticas públicas que fomentam a inclusão e integração do refugiado e imigrante, ela é de grande importância, e isso vai refletir no aspecto social também da sociedade brasileira. Muito obrigada pelo teu ponto de vista, pela tua reflexão, Cláudio. Vou pedir para você continuar aqui. Vou chamar os demais diretores, como no final das contas a gente tem o mesmo questionamento para todos, até porque a gente entende a pluralidade do país, que vão ter as suas perspectivas, seu olhar, né, talvez mais distinto, e algum olhar coletivo também. Vou aqui convidar os demais, tá bom, Cláudio? Ok, muito obrigado, Belo. Eu que agradeço, querido. Bom, vou chamar agora o Mário Undiga, diretor da PDMIG filial do Rio de Janeiro, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, representante dos estudantes guineenses, natural da Guiné-Bissau, reside no Brasil desde 2010. Boa noite, Mário. Vou chamando aqui o resto do pessoal, tá? E depois eu volto com a pergunta para todos. Eu acho que vai ser mais fácil, mais dinâmico. Bom, agora eu gostaria de chamar o Manu Magoma, diretor da PDMIG filial do Paraná e diretor do Departamento de Comunicação, estudante de administração, empresário e palestrante, natural da República Democrática do Congo e reside no Brasil desde 2012. Bem-vindo, Magoma. Bom, enquanto vou esperar o Mano chegar para apresentar a próxima pessoa. Aí. Olá, Magoma. Boa noite, Sibeli.
Boa noite. Bom, vamos lá. Agora eu vou chamar a única mulher no time de diretores regionais, a Melina Saudade. Adoro esse nome, maravilhoso. Diretora da PDMIG de Santa Catarina, psicóloga clínica, professora terapeuta e especialista em neuroaprendizagem, ativista dos direitos humanos, natural da Venezuela, reside no Brasil desde 2016. Venga, Melina! Olá, querida. E, por fim, vou chamar agora Januário Gonçalves, diretor da PDMIG filial do Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Angolanos e Amigos do Rio Grande do Sul, membro do Comitê de Atenção a Imigrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas do Estado do Rio Grande do Sul, e do Comitê Municipal de Atenção aos Imigrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas, membro do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, empresário e palestrante. Natural de Angola, reside no Brasil desde a década de 90. Olá, Januário. Tudo bem, querido? Bom, gente, vou direcionar a pergunta que já conduzi aqui para o nosso querido Cláudio, agora para todos vocês. Bom, a gente tem aqui, como falei, repetindo, a gente tem um time super diversificado, a gente dá a volta ao mundo aqui com vocês, quase representantes de todos os continentes, quase. E aí, queria entender de vocês, com pontos de vista culturais tão diferentes, quais são os nossos principais desafios, né, para a inclusão e integração de refugiados e imigrantes no estado de cada um de vocês, onde vocês atuam. A gente pode começar com o Mário, né, para facilitar aqui o fluxo das falas. Podemos começar contigo, Mário? O Mário talvez tenha caído. Então, é o seguinte, vamos começar. Vou passar a palavra, então, para o Manu Magoma, e o Mário voltando, ele entra na sequência. Vamos lá, Manu. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. Em primeiro momento, eu quero agradecer por este momento extremamente importante. Eu quero agradecer a toda a equipe da comunicação por este trabalho maravilhoso, por nos permitir expressar, por nos permitir hoje ser a voz dos muitos que não podem falar. Também quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu fico imensamente grato porque a presença de cada um é uma motivação ainda mais pela nossa luta. Respondendo à pergunta que me foi feita, que me foi direcionada. Aqui no Paraná, a principal dificuldade que nós encontramos em relação à cultura, o que dificulta a integração e a inserção do imigrante aqui na sociedade, dizemos mais claramente aqui no Paraná, seria a questão cultural, que é o fato do Paraná e do sul todo do Brasil, praticamente, ter uma cultura predominantemente europeia, uma cultura extremamente reservada, uma cultura pouca hospitaleira. Isso faz com que a inserção do imigrante, a inserção do refugiado na sociedade se torne difícil. Aqui no Paraná nós encontramos bastante essa dificuldade. Nós dificilmente somos aceitos, dificilmente somos vistos como iguais, dificilmente somos vistos como intelectuais, dificilmente somos vistos como pessoas. Somos vistos sempre como inferiores, sempre como analfabetos e muitas outras coisas. E isso tem muito a ver com o fato de que não há nenhuma abertura e existe barreira, existe dificuldade para que, de fato, as pessoas possam conhecer as nossas histórias, possam nos conhecer verdadeiramente. Então, no meu ponto de vista, pela experiência vivida aqui em Curitiba,
cidade na qual eu estou há 7 anos. A nossa maior dificuldade é o fato de que a cultura predominante aqui é europeia e ela é muito fechada. Ela não permite contato com outras culturas. Ela não permite que haja, de fato, conhecimento das outras culturas, acolhimento verdadeiro das outras comunidades, das outras histórias. Muito obrigada, Manu, pelo teu relato, né? Então, a gente vê aí uma questão de deficiências de políticas públicas, falta de hospitalidade, preconceito, é bastante luta, né, gente? Eu gostaria agora, eu acho que o Mário ainda teve algum probleminha na conexão, vamos agora convidar a nossa querida Melina, saudade, para falar. Fica à vontade, Melina. Você quer que eu... Deixa eu repetir a pergunta, né? Quais hoje são os principais desafios na inclusão e integração dos refugiados e imigrantes no seu estado, Melina? Boa noite. Eu sou muito, muito grata e sinto uma honra gigante maravilhosa de fortes também. Melina, se você puder começar, porque está com muito ruído. Não te escutamos. Tá. Que eu sinto honra de ficar aqui com essa equipe de homens que Melina, seguinte, ainda a gente não consegue te ouvir, enquanto eu acho que você pode ir checando o que está acontecendo, onde pode ser melhor a conexão, eu vou passando a palavra para o Januário e depois a gente volta para ti, pode ser? Porque a gente não está te ouvindo, assim, muito, muito, muito pouco, tá bom? Então, vamos lá, Janu. Vou repetir novamente a pergunta. Quais são os principais desafios da PDMIG na inclusão e integração dos refugiados e imigrantes aí no Rio Grande do Sul, Januário? Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos os presentes e a todas também. Muito obrigado pelo convite de participar desse momento muito importante para a nossa instituição. Para mim, assim, os desafios eles começam com uma palavra muito simples. A solidariedade não pode ter fronteiras. Por que a solidariedade não pode ter fronteiras? Hoje eu me deparo com uma situação muito difícil. Esse é o grande desafio que nós estamos tendo hoje, é a questão dos indocumentados. Os indocumentados, como vamos fazer com estas pessoas que estão aqui para ser salvos? Como Eduardo bem frisou, nós estamos aqui para salvar vidas. E hoje nós estamos nos deparando com uma situação muito, muito complexa. O que fazer com alguém que não tem um documento, quer trabalhar, está com fome? Eu, essa semana, me deparei com uma situação de um rapaz que caminhou 20 quilômetros para encontrar um centro de referência a atendimento a imigrantes. Lá ele não teve uma resposta. O que fazer com o indocumentado? Fechou-se as fronteiras, né, aéreas, e muitos estão entrando por terra, tanto como venezuelanos e haitianos. E Rio Grande do Sul está cheio desse pessoal. Nós estamos nos deparando todos os santos dias com esse pessoal, nessa situação muito complexa. A minha pergunta, assim, eu me pergunto todos os dias, Januário, o que nós vamos fazer com esse pessoal? Aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos um
uma carta para chegar junto ao Ministério da Justiça, pedir, negociar, implorar com que eles reveem essa situação desse pessoal, porque a situação está muito, muito difícil. Esse é o nosso maior desafio hoje no estado do Rio Grande do Sul, né? Porque ele é um processo de salvar vidas. Nós temos que salvar vidas. E eu vejo que nós não estamos conseguindo por um entrave político. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma participação muito efetiva junto ao poder público e as instituições de não governamentais. Fazemos uma força-tarefa para poder amenizar a situação de alguns irmãos nossos refugiados que vêm aqui em situações de dificuldade. Então, eu peço assim para empresas, instituição da educação, sociedade civil, você que vê uma vaga de emprego, compartilhe, por favor. Isso aí ajuda muito, porque é o ponto de partida. Porque a partir do momento que eu estou fugindo de uma situação para salvar a minha vida e chego num local, eu quero, o ponto principal é um emprego para poder dar um pão para o filho, um teto para poder abrigar a minha família e assim eu conseguisse se inserir na sociedade. E quando eu não tenho essa facilidade, que é o principal, um papelzinho, é a burocracia. Nós devemos desburocratizar mais um pouco o Brasil. Existe muita burocracia. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos aqui, é o desafio que nós colocamos aqui no estado do Rio Grande do Sul e nós vamos tentar vencer de alguma forma, não vamos descansar enquanto não resolvemos essa situação. Este é o nosso maior desafio. E também quero agradecer aí, galera. Seria bom se a gente se encontrasse assim, depois da pandemia, todos nós, um churrasco assado por mim, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Januário. Estamos juntos nessa luta, com muita esperança e vontade. Bom, vamos agora chamar a Melina. Melina, vou repetir a pergunta para ti, pode ser? Vamos tentar. Vamos lá. Vamos tentar de novo, né? Isso. Bom, então vamos lá, Melina. Quais que são os principais desafios aí enfrentados pela PDMIG, né, nessa tentativa de inclusão e integração dos refugiados e imigrantes em Santa Catarina? Bom, eu vou concordar e acho que pelo fato de geográfico, eu tenho as mesmas questões Bom, Melina, infelizmente não está dando certo, mas, bom, a gente vai ter outras oportunidades de conversar e de trazer, né, à tona tanto o trabalho de Santa Catarina como também do Rio de Janeiro. O Mário também não conseguiu. Enquanto isso, eu vou chamar aqui comigo de novo a Adriana para dar continuidade à nossa programação da live, tá bem? E, de novo, muito obrigada pela presença dos nossos diretores, trazendo aqui recorte de realidade de uma maneira emocionada, contundente, difícil, né, e verdadeira. Com você, Adri. Grata, Cibas, querida. É isso, gente. A gente lida com as tecnologias e agora, pelo menos, a gente tem mais esse espaço, né, para construção de diálogo. Então, constantemente, nós vamos estar realizando mais eventos, trazendo as representatividades da ONG nos diversos estados para poder conhecer mais do trabalho. E vamos, então, para um refresco? E esse refresco vem na força de uma mulher africana que eu admiro muito. Ela, além de ser uma congolesa, ela, refugiada política, além de ser ativista cultural pelos direitos humanos, ela é artista, empresária, influencer, foi Miss, integra o coletivo das artes de São Paulo, mas, acima de tudo, é uma mulher de muita força, de superação e que traz alegria e otimismo na condução da sua vida. É uma mãe
admiravelmente comprometida com a educação dos filhos, e a gente vai, então, conhecer um pouquinho dessa mulher num pequeno vídeo que diz muito mais do que todas essas palavras que eu falei agora. Rafa, por gentileza, Prudence Calambaile Bonza. Olá, galera, tudo bom? E assim como mamãe africana faz, nós colocamos nossos filhos nas costas. Assim significa da forma que nós protegemos nossos filhos. Antes de você ir mexer no filho da gente, você começa comigo. E assim, o amor, você lava a roupa, você cozinha, vai vender, tá com seu filho nas costas. Isso é a forma da mulher africana. Eu amo essas mães que acordam todos os dias, o seu filho nas costas e colocando, e indo no campo para poder vender. E aí, ao mesmo tempo, quando ela está na alegria, e canta. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Libanga Natalo, Yosali, Nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa na Lola, Yosali, Nzambe. Soki Natali, kokonanga na miso. Mwana kitoko yo pesi ngai. Nzambe na Abraham yo bongwani teo. Mopesi bana na pesa yo nini. Olá, gente! Prudence maravilhosa! Bom, dando continuidade aqui, vamos começar o nosso último painel. Tenho aqui o time de mulheres empoderadas maravilhosas. São 3 diretoras internacionais, Camila, Ana e Marília. Vou chamar uma por uma. Primeiro eu vou começar pela Camila. Camila é diretora da PDMIG, Unidade da Argentina, brasileira, graduada em História e pós-graduada em Sociologia, mestranda em Ciências Sociais, com ênfase em América Latina pela Universidade de Buenos Aires, colabora com os jornais do Brasil e Argentina, é colunista do portal Pragmatismo Político, membro da Comissão de Cultura de Madres Vítimas de la Trata, sediada em Buenos Aires, feminista abolicionista, ativista e defensora dos direitos humanos. Uau! Como que eu pronuncio o teu sobrenome, Camila? Konigstein. Ui, caiu. Konigstein, talvez. Bom, enquanto a Camila vai entrando, vou chamando também a Ana Mercedes Zapata, diretora da PDMIG, Unidade Colômbia. Ela é venezuelana, estudante de administração e reside em Bogotá desde 2017. E, por fim, Marília Gomes de Gradin, não sei, me ajuda. Diretora da PDMIG, Unidade da França Brasileira. Voltei aqui, gente. Oi, Camila. Camila, Desculpa. imagina. Camila Gronstein, é isso? Eu estou em Buenos Aires. Não, digo o seu sobrenome. Camila Konigstein. Konigstein, sim. Ok. Maravilhosa. Vamos lá. E, bom, vou repetindo aqui agora. Marília Gomes de Gradin, diretora da PDMIG Unidade França, brasileira, advogada e mestranda em Direitos Humanos e Humanitário, voluntária da Anistia Internacional e da Cruz Vermelha. Bem-vindas, Camila, Ana e Marília. Vamos esperar as meninas que devem estar entrando. Deixa eu só olhar aqui o status. Ok. Bom, gente... Camila, enquanto as meninas não entram, eu vou começando direcionando a pergunta para ti. Afinal de contas, live, pode ser? Claro. Camila, de que maneira as unidades da PDMIG na França
A unidade, né? Estou em Buenos Aires. Em Buenos Aires, perdão, na Argentina. Perdão, é a Marília na França. Na Argentina, ela vem colaborando para o empoderamento e o protagonismo de refugiados e imigrantes nesse país, né, no teu caso. Na verdade, o plano é de implementar, né, um organismo que possa juntar os diversos imigrantes, né? Porque o que acontece é que cada grupo ou cada país acaba se agrupando e se protegendo um pouco e desenvolvendo mecanismos de defesa e também buscando mais o apoio de políticas públicas e do Estado, né? O que acaba dificultando e que acaba também colocando essa população em uma situação bastante frágil. O que o Jean vem propondo é a tentativa, porque com a questão da pandemia e tudo, acabou que todos os planos ruíram um pouco, mas é a tentativa de uma efetivação de um lugar, de uma sede, de uma organização que possibilite essa agrupação de forma mais geral e protetiva para os migrantes. Maravilha. Nesse momento de pandemia, todas as tensões sociais, a gente consegue visualizar o agravamento, né, em relação à migração, principalmente os imigrantes africanos que trabalham de maneira informal, na sua maioria, que foram impossibilitados de ocupar os espaços públicos, as ruas, os bairros onde o trabalho era exercido, né? Os desafios são sempre os mesmos. Todo imigrante enfrenta o problema da integração, da questão da falta de saúde, entrada na escola, os documentos, que é sempre um processo burocrático, dependendo do país, dependendo da região. Alguns enfrentam menos dificuldade, outros mais. Segurança alimentar, transporte, higiene, saneamento, absolutamente todos os entraves que um outro país coloca ao estrangeiro. Como bem foi dito, você pode até ter uma excelente formação, mas quando você chega em outro país, isso simplesmente é anulado. Digo até mesmo porque é o meu caso, também sou professora e enfrento a dificuldade diária, quanto mais quando a pessoa chega numa condição de refugiado, ou de um país muito fragilizado, uma situação muito fragilizada. Os desafios são parecidos. O racismo, a xenofobia estão sempre presentes, principalmente quando a fala, a língua é muito distinta, né? No caso, o português com o espanhol, o francês, o haitiano, o senegalês, o congolês, acaba enfrentando também uma dupla discriminação que também a gente não pode deixar de citar, que é a discriminação linguística, a dificuldade de comunicabilidade, e que o Estado não fornece auxílio, né? E intérpretes na hora que você vai buscar auxílio ou alguma coisa do tipo, você não encontra o que parece algo pequeno, mas que é fundamental, alguém que possa te ajudar na comunicação. Então, embora receba muitos imigrantes da própria América Latina, por exemplo, da Venezuela, que é o maior contingente migratório, há um grupo grande que chega e que não encontra nenhum tipo de auxílio, inclusive esse que eu achei importante pontuar, que é a questão linguística, né, na hora de se comunicar e levar suas próprias demandas. Entendi, Camila. É uma realidade realmente complexa que só muda de endereço, né? Muda de endereço, e a Argentina também é importante salientar, como foi dito a respeito de Curitiba, a Argentina é um país completamente eurocêntrico, com valores, é uma sociedade fechada, é uma sociedade com valores completamente atrelados a tudo que sai da Europa. Então, tem muita dificuldade, até mesmo da própria Argentina, se entender como América Latina. Parece que é um deslocamento geográfico, imaginário deles, que não permite uma integração regional. De certa forma, o governo atual até tenta fazer esse vínculo com o resto do continente, ou com alguns países, né? No momento, Fernandes adota políticas mais progressistas, mas ainda assim
a gente percebe que a população tem muita dificuldade de se entender como latino-americano e busca muito vínculo com esse resquício de uma criação imaginária de nacionalismo europeu que permeia toda a sociedade argentina. Entendi, Camila. Obrigada pelo teu relato. Tem uma conexão forte aí com o relato que o Manu trouxe, né, do PDMIG no Paraná, que muito provavelmente também em Rio Grande do Sul, essa realidade de majoritária de ascendência europeia, né? Mas, Sim, enfim. Que é um grande tema e uma necessidade de ser debatida na América Latina, principalmente com a questão da migração oriunda de países, por exemplo, os países africanos sofrem muito em relação a isso, quando chegam num país como a Argentina, que tem essa política, que eu falo que é mais um imaginário do que qualquer outra coisa, um imaginário que se envolve uma prática de xenofobia constante. Sim. Perfeito, obrigada pela tua colocação. Camila, vou agora perguntar aqui para Ana. Bem-vinda, Ana. Hola, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Saludos a Brasil, desde acá de Colômbia. Bom, querida, eu gostaria de saber como a Colômbia, né, o começo da PDMIG na Colômbia, vem colaborando para o empoderamento e protagonismo de refugiados e imigrantes nesse país. Bueno, acá en Colombia tenemos una situación, hablo español, no sé si me entienden, voy a hablar lento y despacio para que me puedan entender. Sí, porfa. Acá en Colombia es un poco complicado porque obviamente tenemos el nivel de emigrantes más grande, que son los venezolanos, acá en Colombia. Entonces es bastante complicado porque ya acá hemos dado un paso de tantas luchas que hemos tenido acá en Colombia. Les hablo un poquito de mi experiencia acá. Tengo 4 años aquí en Colombia. De los 4 años desde que pisé tierra colombiana, he trabajado con labores sociales. Porque para mí la labor social es ser humanitaria, ¿no? Ver a las personas en la calle durmiendo con el frío de Bogotá, en las calles con niños. Y empecé haciendo esto, llevándome personas sin conocer a mi casa, ¿no? Tuve 36 personas viviendo en mi casa, ninguna las conocía, obviamente son venezolanos. Hace 4 años, pero ahorita la inmigración venezolana ha crecido cada día más por la desesperación de nuestro país, ¿no? Las personas desesperadas que no tienen que comer, que no tienen, a pesar de que aquí en Colombia también tenemos parte de migración, de migrantes internos, que son los mismos colombianos que son desplazados por la guerrilla. Tenemos 2 partes de migración, la parte de inmigración internacional y está la inmigración externa de Colombia, que son los desplazados que se vienen a otros estados para poder sobrevivir. Es bastante complicado el caso. Gracias a PDMI, de verdad, de darme la oportunidad de representarlos acá en Colombia. Tiene una buena representante, ya que soy una persona muy humana y trato de ayudar sin recibir nada a cambio, simplemente porque uno se tiene que poner también en los pies, y que yo soy emigrante. Fue una de las personas que salí de mi país también buscando otro tipo de vida, otras oportunidades, porque tengo hijas. Entonces, me pongo también porque también he pasado trabajo, también empecé desde abajo y es una parte de que hemos luchado mucho para que no lleguemos
a la parte de lo que es la mendigar, ¿no? Que esa es una de las primeras problemáticas que tenemos acá en Colombia. Que han venido muchos venezolanos a mendigar, ¿no? Entonces, estamos trabajando sobre eso. Ya ahorita, gracias a Dios, tenemos una buena noticia que ahorita a partir del mayo hemos logrado de que vamos a legalizar a muchas personas, así no tengan pasaporte, porque es una de las problemáticas de emigrar es que a veces no tenemos documentos. ¿Cómo uno opta por para podernos legalizar si no tienes pasaporte, si no tienes cédula, si se vienen por trochas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una lucha que hemos estado haciendo de hace muchos años con el gobierno de acá de Colombia, que gracias al presidente Duque nos ha ayudado muchísimo. Y a partir del 5 de mayo va a haber regularización hacia los venezolanos. Gracias a Dios. Esa es una puerta bastante grande, un logro bastante. Y bueno, la otra es, hemos dado capacitación, orientación, porque bueno, realmente hay muchos emigrantes que no saben que nosotros también tenemos derechos humanos en diferentes países. Simplemente porque el derecho humano simplemente es, tenemos derecho hasta de nacer, porque somos humanos. Cualquier tipo de seres humanos o de animales, cualquier persona que respire tiene derechos humanos, ¿ok? En diferentes países. Y bueno, hay muchas personas que realmente no saben qué se puede hacer o cuáles son los métodos que podamos hacer en otros países como para poder legalizarnos y buscar una manera de sustentarnos nosotros mismos, ¿ve? Porque realmente nosotros lo que queremos, cualquier persona para emigrar, es buscar una oportunidad de vida que no la teníamos en nuestro país. Wow, Ana, muchas gracias por compartir tu historia de lucha. Que bonita eres, que história linda. E triste ao mesmo tempo. E, bueno, agora vou voltar para o português para agradecê-las, vocês duas. Ana, Camila, muito obrigada por compartilhar esse olhar complexo da realidade, né, na Argentina, na Colômbia. A gente vê que puxa uma complexidade um pouco aqui no país, um pouco noutra, mas a complexidade acaba sendo muito parecida para todos. E que bom que estamos juntos nessa luta. Muito obrigada, meninas. E, bom, teve a Ana, não, a nossa representante da França, por uma questão de fuso, ela não conseguiu comparecer, a Marília. Então, em uma outra oportunidade também, a gente vai ouvir a sua história, vamos divulgar aqui nas nossas redes, em vários canais. Eu me despeço de vocês por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar, por acompanhar a nossa luta, acreditar na nossa luta. E para a gente fechar com chave de ouro, vou chamar a nossa querida Adriana para os fechamentos. Obrigada, gente. Boa noite. Até. Grata, Cibas. Então, a gente encerrou o terceiro painel, mas não encerrou a live. Tem ainda alguns momentos interessantes. Eu vou pedir para o Rafa para a gente soltar agora um vídeo com a fala do procurador João Chaves e da professora doutora Cristina da Luz, representando a UFRJ, que é a nossa instituição parceira. Eles também nos deixaram uma mensagem para essa live. Por favor, Rafael. É uma alegria para mim e para a Defensoria Pública da União parabenizar a Pacto pelo Direito de Migrar, a PDMIG, é um grande exemplo de organização de imigrantes em defesa de seus direitos, de seus interesses.
E é muito importante que cada vez mais as diásporas e as comunidades de pessoas migrantes se organizem, formem suas associações, incidam politicamente e dialoguem tanto com organizações de defesa de imigrantes, quanto com outras organizações da sociedade civil brasileira, com as comunidades e também com o poder público. É muito importante a realização de eventos como esse e é fundamental que os migrantes possam se organizar e tenham cada vez mais a oportunidade de fala, a oportunidade de manifestação e que possam ser escutados por todos. A Defensoria Pública da União segue em apoio à causa da comunidade migrante e parabeniza a todos e todas que lutam pelos direitos das pessoas migrantes no Brasil. O Laboratório de Mídia e Relações Internacionais, que tem uma coordenação vinculada por mim à Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela professora Mônica Lessa, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e mais o professor Pablo Pontes, da PUC do Rio de Janeiro. Temos uma grande satisfação de estar colaborando com a participacionistas no trabalho da PDMIG, um trabalho extremamente importante pela inserção dos migrantes na sociedade brasileira. Consideramos todo o trabalho que se direciona para uma população que precisa de uma atenção mais específica como fundamental dentro de um conjunto de ações que todo o Brasil precisa fazer, não só com os seus migrantes, como com as populações que precisam de atenção específica, cada um dentro do seu campo. Desejo toda a sorte a esse projeto e toda a sorte a esse evento. Muito grata pelas palavras. E agora sim a gente se encaminha para o encerramento. Eu quero, primeiramente, agradecer, então, a todos os convidados, toda a equipe que dirige, que conduz essa importante instituição, PDMIG, África do Coração, aqui no Brasil, nos estados que nós estamos no território nacional e nas unidades internacionais. Agradeço também, então, a mediação da colega Cibele Rodrigues, agradeço aos nossos convidados artistas, Eduardo Mostri, Leonardo Matumona, Prudence Calambale Bonza, e tem mais uma artista que vai encerrar com a gente, que é a Indiana Noma, em seguida. Agradeço a produção, ao time de produção, divulgação, a Natália Valverde, o Victor Risso, o Otávio Brasileiro e o Guilherme Destro. O Guilherme, que também colocou a trilha na arte gráfica produzida pelo João Paulo Leônidas. Agradeço ao apoio técnico do Rafael Paixão e do Gabriel Narciso Pareja. E agora, para finalizar, eu vou apresentar um vídeo incrível da cantora Indiana Noma, que ela disponibilizou para a gente. Ela é cantora, produtora brasileira hondurenha, ou hondurenha brasileira, mundialmente reconhecida como forte representante do jazz. Ela é conhecida pela voz grave, a versatilidade em vários estilos, desde o jazz ao blues, rock, rap, MPB. Ela cresceu entre o México, Portugal, Nicarágua, Alemanha Oriental e Brasil. Cantou em diversos espaços internacionais altamente reconhecidos e abriu show de artistas como Gloria Gaynor, Billy Paul, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Jorge Aragão, Lenine, Alceu Valença, Bruno Arias, na Argentina, e por aí vai. Então, ela nos saúda agora com uma belíssima composição latino-americana que traz uma mensagem, penso eu, que agrega dentro da luta pela migração, pelo refúgio, pelo direito de migrar. Uma boa noite a todos e até a próxima. Por
Olá, queridos amigos da ONG pelo Direito de Migrar África do Coração. Eu sou a cantora indiana, eu sou metade brasileira, metade hondurenha. Tenho a experiência dos meus pais terem sido exilados. Me tocou diretamente, né, naquele lugar do coração, onde a gente precisa do acolhimento, né? A gente precisa ter a segurança e a certeza do acolhimento quando chegamos em outro país, numa cultura completamente diferente, com tantas diferenças sociais e, enfim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E muitas vezes a melhor forma de você sentir esse acolhimento é através da cultura, não só para, de alguma forma, me integrar, mas principalmente para conhecer aquela cultura daquele país que está me dando o apoio, o acolhimento. A cultura ela tem essa mágica, a música tem essa mágica, esse lugar, esse espectro que atravessa línguas, atravessa tempos. E por isso eu deixo hoje aqui com vocês um grande hino da América Latina, imortalizado na voz de Mercedes Sosa, a canção da grande compositora chilena Violeta Parra, nossa evolução, para que a gente tenha mais discernimento sobre aquilo que nos serve e aquilo que a gente pode deixar ir. Graças à vida é a minha homenagem para vocês. Um beijo grande. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos turbios, chubascos y la voz tan llena de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida
su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman